Bicho, se você não sabe, eu tenho um segundo canal de música. Eu gostaria muito que você fosse lá e ouvisse as músicas que eu tô fazendo, as modas que eu tô fazendo. Não consegui fazer você me compreender. Viva a vida, é tudo isso. É música autoral, alguns covers, enfim. Tô começando agora, mas o fato é que eu preciso muito de você lá também, velho. Beleza? Dá essa moral pra nós, o link tá aqui na descrição. Entra lá, se inscreve lá, escuta as músicas e é nóis, tamo junto e falou e fui! Bicho, você saberia me dizer quais são os 10 jogadores mais valiosos atuando aqui no Brasil, velho? Quais são os caras aí, os jogadores aqui no Brasil que realmente estão despontando e estão valendo muita e muita grana dentro do mercado da bola? Exatamente isso que eu vou te mostrar. É óbvio que uma lista dessa, ela muda constantemente, assim, em pouco tempo ela já muda, porém, eu vou trazer essa informação pra você baseado agora, neste mês de outubro de 2019. Sem mais, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, então vamos embora, sem muito blá blá blá, vamos logo ao que interessa. Já para começar essa lista, na 10ª posição ou 10º jogador mais valioso dentro do mercado da bola aqui no Brasil é o Antony, aquele mesmo do São Paulo. O jovem que tem apenas 19 anos está realmente fazendo muito sucesso no São Paulo, desde quando chegou no São Paulo. Ele realmente vem mostrando que é um jogador diferenciado, é um jogador que parte para cima e às vezes até mesmo chama a responsabilidade para ele, e é exatamente por causa desse futebol e também pelo fato dele ser muito jovem que o valor de mercado dele está realmente alto. Se você for querer comprar o Antony hoje, ele tá valendo mais ou menos ali 12 milhões de euros, cerca de mais ou menos 54 milhões de reais. Já na 9ª posição a gente tem não um brasileiro e a gente tem um uruguaio. Nós estamos falando do De Arrascaeta. O Flamengo, como nós sabemos, foi lá no Cruzeiro e comprou o De Arrascaeta por 60 milhões de reais. E o valor de mercado dele também está muito alto hoje, se tratando de euros. O uruguaio de 25 anos está avaliado em 13 milhões de euros, cerca de mais ou menos 59, 58 milhões de reais. Basicamente é o mesmo valor que o Flamengo pagou para ter o De Arrascaeta. Com certeza esse uruguaio joga muita bola e ele é o 9º mais valioso aqui no Brasil. O 8º jogador mais valioso é o Bruno Henrique. Talvez você fale, pô, mas o Bruno Henrique tá arrebentando no Flamengo, mas como assim ele só é o 8º? E a grande verdade é essa, bicho. Na verdade, se você pegar alguns meses atrás, ali em agosto, julho, o Bruno Henrique não estaria nem entre os 10 nesta lista. Mas como ele vem jogando demais, ele vem sendo destaque na Libertadores, nos jogos do Flamengo ele vem sendo extremamente importante ali ao lado do Gabigol, o valor de mercado dele foi subindo cada vez mais. O Flamengo comprou ele por 4 milhões e meio de euros e hoje o jogador está avaliado em 14 milhões de euros. E por que talvez ele não esteja acima nesta lista? Talvez seja por causa da idade dele. Se você não sabe, Bruno Henrique já tem 28 anos, ou seja, dentro do futebol não é aquela idade extremamente avançada, mas é uma idade assim que já beira ali os 30 anos, e a gente sabe que dentro do futebol 30 anos já é uma idade assim de ficar preocupado, né, bicho? Mas querendo ou não, se o Bruno Henrique continuar jogando dessa forma, com certeza ele logo vai subir nessa lista e vai estar valendo uma grana absurda. Mesmo assim, ele já é o 8º jogador mais valioso atuando aqui no Brasil. Agora na 7ª posição a gente tem um jogador de 22 anos e que também está no elenco do Flamengo. A gente tem o Gerson. O Gerson foi um jogador que eu realmente, particularmente, me surpreendi, porque eu não conhecia ele. Ele teve passagens na Roma e na Fiorentina da Itália, mas eu confesso que eu não conhecia muito ele. Ele tem apenas 22 anos, cara, e demonstra no meio campo do Flamengo uma maturidade muito grande, cara. O Gerson hoje está avaliado em 14 milhões de euros. E por que ele está na frente do Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique também vale 14 milhões? Justamente por causa da idade. O Gerson tem apenas 22 anos e já o Bruno Henrique tem 28. Com certeza esse fator idade pesa demais, então por isso que o Gerson está na frente nesta lista. Com certeza esse Gerson aí, como já falado, joga muita bola e ele ainda vai dar muitas e muitas alegrias aos amantes do futebol, porque ele joga com classe e sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo. Na 6ª posição, bicho, a gente tem aí um menino Pedrinho, que tem apenas 21 anos e que é, sim, uma grande promessa. Não sei se já é mais promessa, acho que já é uma realidade no Corinthians. O Pedrinho que vem ainda despontando no Corinthians cada vez mais, ele vem sendo extremamente importante, ele vem sendo um cara que faz muita diferença nos jogos do Corinthians, é aquele fator muitas vezes desequilíbrio, que consegue quebrar uma linha de marcação. O cara, bicho, joga muita bola. E não à toa, ele é o 6º mais valioso aqui do Brasil.
Brasil, bicho. Ele está valendo 15 milhões de euros, cerca de mais ou menos ali 67, 68 milhões de reais. Obviamente o seu futebol chama muito atenção e também o fator idade também chama bastante atenção. Ele tem apenas 21 anos, como já falado, e vem demonstrando um futebol de gigante dentro de campo. E é exatamente por isso que ele está em sexto como o mais valioso atuando aqui no Brasil. Entrando no top 5 ou no top 5, nós temos aí o Dudu do Palmeiras. O Dudu que há uns tempos atrás aí, ele estava avaliado como o jogador mais caro atuando aqui no Brasil, mas aí ele veio caindo um pouco de produção, o Palmeiras também veio caindo, mesmo assim ele tá jogando muita bola, essa é a grande verdade. O Dudu joga muita bola, pelo menos na minha opinião. Mas talvez o que pesa aí seja aquele fator idade. O Dudu tem 27 anos, mas mesmo assim ele tá jogando muita bola, então por isso ele ainda está entre o top 5 aqui no Brasil. Ele está avaliado assim também como o Pedrinho em 15 milhões de euros. Enfim, com certeza o Dudu não poderia ficar fora dessa lista, porque o Dudu já faz muito tempo aí que já está entre os principais jogadores aqui do Brasil. Se você gosta ou não do Dudu, o fato é que ele está em quinto lugar e é o quinto jogador mais valioso aqui do Brasil. Na quarta posição a gente tem o Pedro do Fluminense. Mas é como eu disse, essa lista ela muda completamente a qualquer momento. E o Pedro, se você tá ligado um pouco nesse assunto, você sabe muito bem que ele foi vendido pra Fiorentina. Então podemos dizer que ele não se encaixa muito nesta lista. Então, bicho, Pedro já foi, então já era. Vamos partir pro próximo aí. Em terceiro lugar nós temos aí o Gabigol que foi lá para Inter de Milão, não se deu muito bem lá na Europa, depois ele foi lá para Portugal, também não jogou muito bem, e aí ele voltou pro Brasil e agora está no Flamengo, e no Flamengo ele vem jogando muita bola, e automaticamente também o valor de mercado dele também sobe. Alguns meses atrás o Gabigol não estaria em terceiro lugar nesta lista, mas hoje ele está avaliado hoje em 18 milhões de euros, cerca de mais ou menos ali também 80 milhões de reais. O Flamengo já deu aí algumas entrevistas falando que quer comprar por definitivo o Gabigol, e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o Flamengo vai ter que colocar as duas mãos dentro do bolso, bicho, porque por menos de 80 milhões de reais duvido muito que a Inter de Milão vá vender o Gabigol. Querendo ou não, ele tá jogando muita bola e é sim justo demais essa posição, porque bicho, no Flamengo ele tá simplesmente arrebentando. Na vice-posição nós temos aí o João Pedro, o menino João Pedro ainda do Fluminense. O cara tem apenas 17 anos e já está avaliado em 20 milhões de euros. Isso faz com que ele esteja aí na segunda posição desta lista. Se eu não me engano, o João Pedro já está vendido para o Watford da Inglaterra, então o Watford realmente quis pagar essa grana, esses 20 milhões de euros, então por isso o João Pedro, com apenas 17 anos, já é o segundo jogador mais valioso atuando aqui no Brasil. Obviamente o João Pedro ainda não foi para a Inglaterra, por quê? Porque o João Pedro tem 17 anos, a FIFA não permite que um jogador com menos de 18 anos se transfira para a Europa, então ele tá esperando ali os 18 anos dele, assim que confirmar, assim que ele fazer 18 anos, ele vai jogar no Watford da Inglaterra. Com certeza esse menino chegou como um meteoro aí, irmão, porque cara, joga demais, está sendo extremamente importante para o Fluminense e não à toa ele está na segunda posição desta lista. E na primeira posição não poderia ser outro do que senão o Everton Cebolinha. Com certeza esse cara merece estar na primeira posição, porque o que esse cara joga, irmão? Pelo amor de Deus. Tá jogando muita bola, tá sendo extremamente importante pro Grêmio. Sempre quando ele pega na bola dentro de campo, a gente espera que alguma coisa vai acontecer, porque o cara é muito rápido, tem um drible extremamente difícil de ser parado. Cara, ele realmente é um cara extremamente diferente atuando aqui no Brasil. Não à toa, ele foi pra seleção brasileira, jogou a Copa América, foi um dos melhores, se não o melhor, e obviamente o valor de mercado dele, ó, subiu monstruosamente. Hoje o Everton Cebolinha tá valendo, bicho, 40 milhões de euros, cerca de mais ou menos ali 180 milhões de reais. Uma grana simplesmente astronômica. Se algum clube europeu quiser contratar ele, vai ter que pagar essa grana, bicho. E se algum clube brasileiro quiser contratar ele, eu acho que vai ser muito difícil. É muito difícil mesmo, porque o Everton tá valendo muita grana e recentemente ele já renovou o contrato dele no Grêmio. Com certeza esse Everton joga demais e eu confesso pra você que quando eu vou assistir o Grêmio, eu assisto prestando muita atenção no futebol do Everton Cebolinha.